Olá pessoal, professor Luciano Araújo, cursos Projetar aqui no Pará. Nós vamos agora dar continuidade ao minicurso Advanced Steel. Nós estamos fazendo uma estrutura metálica e a aula é de número 17. Então vamos pegar aqui a paleta de ferramentas, sinalzinho de mais para expandir aqui essa caixinha aqui. Agora nós temos as ferramentas expostas. O que nós vamos fazer nesta aula é fazer uma correção, que no momento em que nós aplicamos este contraventamento, né, nessa estrutura, esse contraventamento ele acaba entrando dentro digamos, da própria coluna e da placa de base. Então o que nós vamos fazer neste momento simplesmente é recortar, né, essa viga que ela está aqui como um contraventamento, né, desta peça. Bom, o primeiro passo seria isolar, então, no caso, a coluna, a viga e a placa de base. Nós vamos trabalhar exatamente com esses três itens. Então, a ferramenta do nosso vídeo hoje é essa ferramenta aqui. A ferramenta é mostrar somente os objetos selecionados. Você tem que clicar aqui em vistas rápidas. O botão é exatamente esse, o comando, né? Mostrar somente os objetos em vistas rápidas. Então, ao clicar aqui neste comando, eu seleciono a coluna, seleciono a viga, né? No caso, me enganei, na realidade eu não necessito selecionar essa viga, mas sim apenas o pedaço aqui desta viga, né? Então, vamos retornar aqui novamente, o comando, selecionar somente os objetos, né? Mostrar somente os objetos selecionados. Então, coluna, este pedaço aqui da nossa viga, que também faz parte do contraventamento, e a placa de base. Dou um Enter e agora eu só tenho os elementos que foram selecionados. Então, este é o recurso desta ferramenta. O que eu preciso fazer agora é transformar isso aqui em aramado, colocar aqui o nosso cursor, né, no cursor não, o nosso UCS, né, o sistema de coordenada aqui. Então a gente vem aqui em UCS e é o UCS no objeto. Então é este botão, seleciona o objeto que é a coluna, torna selecionar de novo exatamente o nosso UCS. Então aqui nós já temos ele fixado na nossa coluna. E o que garante a nossa visibilidade é o eixo Z, que à medida que nós clicamos aqui neste outro botão, vistas em UCS, ele vai mostrar exatamente o eixo Z como o eixo principal. Vamos colocar em aramada aqui, o eixo principal, a vista principal. Então, ao colocar em estrutura de arame, você observa que esta viga ela foi inserida com base exatamente no ponto ali central, né, da nossa placa de base. E o que nós precisamos fazer é recortá-la, né, de maneira que ela fique rente tanto à placa de base como à nossa coluna, a alma da coluna. Então vamos colocar aqui em conceitual para que você possa observar. Olha só. Ela se encontra inserida dentro da coluna e dentro da placa de base. Então, qual o comando que nós iremos utilizar para então fazer a paragem, né? Aparar exatamente aqui. Então, o comando se encontra aqui nessa ferramenta, características, e o comando é exatamente esse. Já foi usado várias vezes no decorrer dessas aulas que nós tivemos. É clicar aqui nessa ferramenta, nesse comando que se chama cortar no objeto. O objeto que nós vamos utilizar para ser cortado, né, será a viga, porém nós clicamos aqui na coluna e damos um Enter. Clicamos na viga e damos um Enter. Aí surge então a caixa de opção. Se eu quero cortar inclinado a mesa, se eu quero cortar inclinado a alma, que no nosso caso é exatamente esse, cortar inclinado a alma, né? Quando nós falamos da alma, nós estamos nos referindo a essa parte interna aqui da nossa coluna, né? E aqui no caso, as partes externas aqui, né, em
paralelo é a nossa mesa, né, da coluna, apenas para efeito de informação. Então nós vamos aqui, se você quiser, por exemplo, deixar uma folga, né, eu tenho aqui a possibilidade aqui em folga colocar um valor. Por exemplo, se eu quiser digitar 10 unidades, né, que serão 10 milímetros, e atualizar aqui, observa-se então que ele aplicou uma folga de 10 milímetros entre a minha viga e a alma da coluna, certo? Contraventamento. Ok, essa informação, a posse dessa informação, nós vamos agora cortar ela com relação à placa de base. O procedimento é o mesmo. Eu clico aqui nesta ferramenta, cortar no objeto, seleciono sempre o objeto cortante, no caso seria aqui a placa, dou um Enter, e agora eu vou aqui na viga e dou um Enter. Pronto. Agora nós temos então, né, a nossa viga, que ela está cortada em relação à placa de base e à nossa coluna. Se eu quiser novamente alterar a minha folga, eu posso simplesmente clicar no invólucro. Observa que nós temos mais de um invólucro aqui, então eu preciso acertar o invólucro correspondente a exatamente a minha alteração. Então vamos aqui em cortar e olha, exatamente essa, onde nós colocamos a folga de 10 milímetros. Eu vou zerar ela aqui, vou em atualizar agora, vamos aqui um OK. Então agora, se você observar, nós não temos nenhuma folga em relação à placa de base. Porém, em relação aqui também, também nem temos nenhuma folga em relação à nossa alma. Então nós zeramos a nossa folga da nossa viga, que representa o contraventamento, em relação à nossa coluna e em relação à placa de base. Ok? Então este era o comando a qual nós queríamos estar transmitindo. Para trazer novamente a estrutura, eu venho aqui em navegador de projeto, explorador do projeto, e eu simplesmente venho aqui em desativar. Aqui, desativar. Exatamente. E aí, fecho aqui e agora a minha estrutura está de volta. Bom, até a próxima aula.